Eu amei esse livro e tracei ele em menos de 5 dias. A história se passa em um universo distópico na época de 1900 e pouquinho. Lá em Londres, na Europa, que agora é chamada de Grã-Bretanha. Nesse universo, os seres humanos coexistem com os dragões. Mas os dragões têm uma vida mais marginalizada, vivendo com subempregos, e as pessoas são divididas em classes. Existe a primeira classe, que são os mais ricos, os burgueses e os políticos. A segunda classe, que são os trabalhadores que têm mais dinheiro. E tem a terceira classe, que são os trabalhadores que vivem em condições péssimas, não têm acesso à comida, a hospitais, remédios, e não têm casas de qualidade, por isso muitas vezes precisam morar em locais que é dividido entre várias pessoas. E as leis também funcionam diferente para cada classe. Um exemplo, a primeira classe pode consumir mercadorias vindas do mercado negro, que muitas vezes são coisas derivadas de dragões, como escama, remédios a partir de sangue dos dragões, e eles não são punidos por isso. E um exemplo, crimes na terceira classe, como sonegar imposto, é punido com a morte. Mas a personagem principal, que é a Viv, não percebe isso. Ela ainda está vivendo um pouco na ignorância e fantasia de que o mundo dela é bom, já que ela é uma moradora da segunda classe. Tanto que ela acha que o sistema de classes é maravilhoso e funciona super bem. Inclusive o sistema de provas, que funciona da seguinte forma. Se você é um morador da primeira ou segunda classe e passa na prova, você tem o direito de se manter na classe em que nasceu. Se você reprova, você diminui uma classe. Se você é da primeira vai para a segunda, ou da segunda vai para a terceira. Mas se você é da terceira classe e passa na prova, você tem o direito de avançar uma classe. Você vai para a segunda. E se você reprova, você continua na classe onde nasceu, porque não existe mais nada que seja pior do que a terceira classe. Mas aí me diz, os adolescentes são obrigados a fazer essa prova com 18 anos. E como você passa se você é um morador da terceira classe que nunca teve acesso a estudos de qualidade? Entenderam como esse universo é disfuncional? E como se já não fosse ruim bastante esse primeiro problema já ser apresentado no livro, tem um segundo, que é o Tratado de Paz entre Humanos e Dragões, que foi feito pela primeira-ministra humana e a rainha Ignácia dos Dragões. Alerta de spoiler, que não é nem um pouco spoiler. As duas são corruptas e não valem nada. Então, por causa de tudo isso, existe um grupo rebelde que se chama Coalizão, que é composto por humanos e dragões, que são contra esse tratado de paz, que é uma fachada, contra o sistema de classes que só marginaliza as pessoas, põe elas umas contra as outras e contra os dragões, e também são contra a corrupção da primeira-ministra e da rainha Ignácia. E óbvio que para a personagem principal, que é a Viv, acha que o mundo é maravilhoso, um mar de rosas, ela encara essa coalizão como um bando de rebeldes anti-democracia, anti-monarquia, que não valem nada e só querem a destruição de tudo que é bom e belo. Pois é, até ela querer entrar para uma faculdade para ela ser uma linguista, uma estudiosa de línguas dracônicas, assim como a mãe dela, e por causa disso o governo começa a investigar a família dela, descobre que a mãe e o pai dela e o tio são rebeldes, e aí todo mundo vai pra casa deles com um bando de guardiões, que são a polícia local, e prende todo mundo. Entenderam? É só nesse momento que a personagem principal começa a sentir um pouco na pele o que é o desespero e a opressão do governo dela. Por causa disso, ela vai buscar ajuda para libertar os pais, se envolve com uma dragoa criminosa, que é para quem ela pede ajuda, ela não consegue libertar os pais e acaba sendo presa. E nesse momento, a primeira-ministra humana recruta ela, né, junto com outros jovens, para ajudar o governo a derrotar essa coalizão. Ela é recrutada porque ela fala 8 ou 9 línguas dracônicas e também umas 3 línguas humanas. Então ela acaba se tornando muito útil para um dos projetos que o governo quer fazer. E como chantagem, a primeira-ministra diz: olha, se você for bem-sucedida, você
não vai ser punida pelo seu crime por se unir a uma dragoa criminosa e rebelde, e os seus pais serão inocentados e serão livres. Se você fracassar, seus pais e seu tio serão executados, sua irmãzinha mais nova vai ficar órfã e você vai ser punida de acordo com o nível do crime que você cometeu, que é se unir a uma dragoa criminosa e tentar colocar fogo, na verdade ela conseguiu colocar fogo, em um prédio do governo. E é aí que a nossa história começa a se desenrolar e ficar mais movimentada e interessante, como se já não fosse movimentada. Só não vou contar mais, que senão vai ser muito spoiler. Só um spoilerzinho. Vai ter um romance entre a personagem principal e um garoto preto da 3ª classe que está em treinamento para ser padre. Ou seja, ainda é um amor proibido. É muito fofo, muito romântico, é tragicamente romântico e romanticamente trágico. É lindo. E agora vem um avisozinho importante, que eu acho que eu devia ter colocado no início do vídeo, mas vamos lá. Olha, tem um personagem nesse livro que é um dos vilões. Na verdade, ele é o sobrinho da primeira-ministra humana. Ele é um cara terrível que assedia e machuca a personagem principal. Tem uma cena em que ele zomba da personagem principal por ter assediado a mãe dela durante uma revista que ele precisou fazer para tentar encontrar alguma coisa que criminalizasse a família dela e provasse que eles são culpados e que deveriam ser presos. Ele acaba encontrando uma coisa que ajudou a provar que eles eram realmente rebeldes, e para isso ele teve que fazer uma revista entre as saias da mãe da personagem principal. Isso acaba sendo um pouco de gatilho. Eu nunca tive gatilho com esse tipo de coisa, mas do jeito que foi descrito e ao longo do livro a personagem remoendo esse pensamento e essa preocupação com a mãe, de mais guardiões fazerem algo com ela, isso pode pegar muito os leitores. Eu sei que tem leitor que não consegue ler quando existe cenas de assédio ou abuso. Essa cena em que ele fez a revista na mãe dela, no início do livro, quase me fez desistir da leitura, porque do jeito que ficou bem pesado pra mim. Então eu sei que tem gente que pode não se dar bem com isso, então é um aviso. Se você tem gatilho com esse tipo de cena, te aconselho a não ler o livro, porque vai ser uma preocupação que vai seguir a personagem principal por 3 ou 4 capítulos. E vai ter mais 2 cenas ao longo do livro que vai ser mais ou menos nessa pegada, envolvendo esse personagem vilão. Então é um livro maravilhoso, com uma história maravilhosa, mas se você tem algum problema com esse tipo de gatilho, te aconselho a não ler, pode ser muito pesado pra você. Então, gente, eu sou a Betabel e me sigam para mais vídeos.